E aí pessoal, como vocês estão? Eu estou bem. Nossa aula hoje é guerra. Nós vamos falar de guerra porque a gente está falando de Esparta, uma das cidades-estado mais importantes da Grécia Antiga, tá bom? E a gente vai falar um pouco mais de guerra na próxima aula, mas hoje a gente já vai dar um início sobre isso, porque Esparta ela tem uma força militar muito grande, ela tem uma estrutura totalmente diferente lá do que acontecia em Atenas, tá bom? Então vamos acompanhar a nossa aula. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que vocês estão, alguns alunos estão cometendo um erro. Muito cuidado, eu ainda estou no volume 1 do livro, tá bom? Teve uns alunos que fizeram exercícios do outro volume, lá do capítulo que fala em Roma, e a gente não chegou em Roma, tipo, tá muito longe da gente chegar em Roma. Então, é sobre a Grécia, tá bom? Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ó, é aqui na página 59, que fala de Esparta, tá bom? Só pra vocês ficarem bem atentos. Página 59. Aí vou trabalhar isso aqui, então procure onde tá essa imagem aqui, certo? Isso. Um pouco sobre essa cidade-estado, que também é muito importante. O livro de vocês, eu achei maravilhoso esse destaque que deu a essas duas cidades importantes, que é Atenas e Esparta. E Esparta ela é completamente diferente de Atenas, apesar de viverem sobre o mesmo território, né, na Grécia, dividirem praticamente o mesmo espaço, mas elas são muito diferentes. A começar que Esparta ela é muito ligada à guerra. Então eu já coloco bem aí uma imagem do filme 300, que é um filme assim que é ambientado nessa sociedade, tira como referência mais ou menos essa sociedade de Esparta, e ele é um filme que teve muito reconhecimento. Localização: Esparta ela fica ao sul da Grécia, e você percebe aí nesse mapa que ela divide até um território. Ela tem até um território um pouco a mais do que Atenas, né? Elas disputavam muito a hegemonia ali na Grécia. Uma com a força da filosofia, que lá em Atenas com a força da democracia, e Esparta com a força do militarismo, da guerra, porque eles eram muito focados nessa questão da guerra, até porque era algo muito comum, né, na época. Então os estados eles já tinham que se preparar. E as características dessa cidade: Esparta ela tem terras férteis, já Atenas ela não tem. Você vê que a gente viu na aula passada, Atenas ela era uma região muito montanhosa, isso dificultava, tanto que eles fizeram o quê? Saíram para o mar, para o comércio, porque era a atividade econômica deles. Já Esparta não, ela tinha como cultivar as vinhas, as oliveiras, que é uma plantação, um cultivo muito forte lá na Grécia, e não apenas isso, fazia com que a sociedade lá em Esparta ela pudesse ser autossuficiente. Então os espartanos eles não dependiam de outras, já era uma cidade-estado, que uma cidade-estado já tem uma autonomia, e por eles terem essa liberdade na terra fértil deles, eles não precisavam depender de outras, então eles eram autossuficientes. E outra coisa que vai diferenciar Esparta de Atenas é que teve poucas mudanças políticas e sociais lá. E a divisão social, como era? Bom, Licurgo, que era um dos mais importantes legisladores, que sempre a gente vai ligar muito essa imagem de Esparta com o Licurgo, ele diz que os indivíduos eles deviam viver para o Estado, ou seja, a única preocupação que você tinha enquanto você era um cidadão de Esparta era se preocupar com o Estado. Você devia dever a ele a sua vida, você tinha
você tinha que cuidar do Estado da forma que o Estado quisesse. Então ia depender muito do que você era, de como era o seu corpo, de como era a sua inteligência. Então isso o Estado iria decidir, sabe? E o que eles pregavam? Eles pregavam a austeridade, que é nada mais nada menos que um controle de gastos, os princípios militares, ou seja, o objetivo mais importante era formar militares, era ter um exército, e além disso, eles pregavam também o desapego ao luxo e ao individualismo. Então, Esparta, ela não tem tanto disso do luxo, porque ela vai pregar exatamente que isso não é necessário, certo? Aí uma imagem que a gente tem de Licurgo, claro, uma pintura, né? Você já vê, é muito importante a gente analisar essas obras artísticas, porque você vê o quanto que o que ela representou para a pessoa, né, na hora que estava fazendo, estava pintando. E você vê que dá até a roupa, né, já é diferente, tem um tom vermelho, porque o vermelho logo remete a algo quente, a guerra, remete a sangue. Vermelho é vida, né? Tem aí uma lança, tem um escudo, tem uma espada. Eu acredito que aí atrás seja um trono. Então, Esparta é muito isso. É uma junção de poder, de guerra, de interesses. E como era a sociedade lá em Esparta? Bom, ela era dividida entre os espartanos, que também vão ser chamados de esparciatas, porque quando a gente fala espartano, a gente fala todo mundo, né? E às vezes a gente quer falar esparciata, que é para definir mesmo quem eram eles. Então, esses espartanos ou esparciatas eram compostos pela maioria privilegiada, e eram eles que tinham direito político, certo? Eles eram que formavam a base militar do Estado e que tinham mais poderes. Eles vão ser sustentados pelos servos. Olha só como é que acontece lá em Esparta. Os servos é quem sustentam eles. Depois temos os periecos. Os periecos são os camponeses livres, os proprietários de terra, os comerciantes, artesãos, navegantes. E o que eles faziam? Eles deviam pagar os tributos. Eles deviam servir ao Estado dessa forma, pagando os tributos, mas isso impedia com que eles tivessem direitos políticos, ou seja, eles pagavam tributos, mas eles não exerciam direito político e muito menos eram considerados cidadãos. E os ilotas, que são os escravizados. Esses ilotas são os que sustentam os espartanos, para vocês terem uma ideia. Então, os escravos eram que sustentavam, eles pertenciam ao Estado e eles não tinham direito político algum. Vou explicar agora. Então, os esparciatas, vamos chamar eles assim, que é para diferenciar melhor, eles representavam 5%, ou seja, era uma minoria lá. Os periecos é 10% e os ilotas representam 85%, ou seja, eles eram a maioria. E eles eram que recebiam esses pedaços de terra e eles tinham que cuidar e eles tinham que dar a produção para os esparciatas. Por isso que diz que eles eram servos deles, e os esparciatas eram sustentados por eles. E para vocês terem uma ideia, muitas vezes esses ilotas eles eram assassinados para que evitasse, na verdade, rebeliões. E já era uma maioria, né? Então precisavam controlar dessa forma, assassinando alguns deles, infelizmente. E as características sociais? Bom, como que os espartanos eram? Rígidos. Eles vão ser muito rígidos, eles têm pouca mobilidade social, ou seja, não há muito que se... Enquanto lá em Atenas vai ter a democracia, aqui não. É um estado mais fechado.
Tem um regime oligárquico, lembram lá da oligarquia? É o governo de poucos, é só grupos que governam, pequenos grupos. Então, em Esparta também vai acontecer isso, é uma oligarquia. Outra coisa, eles evitam os estrangeiros. Atenas até tem estrangeiros, né? Em Esparta eles já vão ter mais cuidado com essa questão dos estrangeiros lá dentro. A religião era politeísta lá em Esparta, como toda a Grécia, né? Mas eles tinham uma devoção em especial a um deus, que é o deus Ares, que logicamente é o deus da guerra. Eu tenho aqui uma imagem numa escultura, que eu vou colocar aqui o autor dessa escultura, aliás, o dono dessa obra, né? E também do jogo God of War, que é o deus Ares representado. Então aqui eu tenho uma representação artística em forma de escultura e eu tenho uma representação artística em forma de game. Aí eu jogo uma questão de arte aqui que vocês... Porque eu valorizo muito os tipos de arte. Então vamos admirar as duas. A educação nas polis. Como era essa educação na polis? Vamos começar por Esparta, porque agora eu vou falar um pouco de Atenas. Porque quando a gente começa a trabalhar essa questão da educação nas polis, a gente vai relacionar uma com a outra, né? Para saber quais são as diferenças e tal. Bom, para Licurgo, ou seja, lá em Esparta, as crianças elas pertenciam mais ao Estado do que à família. Então, você já nascia sabendo que você não pertencia à sua família, você pertencia ao Estado. E isso vai ser muito forte nos meninos, por exemplo. Eles mais ainda eram o objeto de desejo do Estado. Ao nascer, os meninos, as crianças, elas eram examinadas pelos anciãos e eles decidiam o destino delas. Se caso elas fossem sadias, elas eram entregues às mães para serem criadas até os 7 anos. E caso elas tivessem, por exemplo, uma deficiência, eles não ficavam com as crianças. Então, há relatos históricos que contam que eles lançavam as crianças, isso é pesado, gente, esse trecho é pesado, lançavam as crianças deficientes nas montanhas ou nos rios porque eles não admitiam, né, que houvesse deficiência, porque para eles era considerado uma maldição dos deuses ou algo do tipo, então essas pessoas não deveriam ficar. Ah, professor, tio, eles eram assassinos. Sim, gente, para nós hoje eles eram assassinos. Na época, para eles era cultura. Então, para eles era algo normal, né? Eles dependiam disso. Então, não vamos julgá-los de acordo com o nosso tempo. Não cometamos anacronismos, hein? Mas, se caso a criança tivesse saúde, ela era entregue para a mãe. E quando ela completava 7 anos, elas saíam da família e elas iam ser cuidadas pelo Estado. E o Estado ia definir o futuro da educação delas. Nesse caso, os pais eles também iam ter o direito de rejeitar o filho. Então, qualquer motivo que o pai pudesse ver que pudesse rejeitar, ele não quisesse o filho, ele não quisesse ser pai dele, enfim, como por exemplo no caso da deficiência, ele poderia sim rejeitar. E como era a mulher lá em Esparta? Porque esse é um ponto muito crítico, né? Porque a mulher naquele tempo, em quase todas as sociedades, ela era praticamente nada. Em algumas sociedades, por exemplo, nos hebreus, ela nem era contada como uma membro da sociedade, né? Então, era o homem. Mais importante, né? Sempre o homem, tudo, tem toda aquela questão da primogenitura, enfim. Lá em Esparta,
é diferente de Atenas. As mulheres, elas tinham mais valor, certo? Só que o valor delas era sempre ligado a uma questão de reprodução, ou seja, a mulher, ela é importante por quê? Porque ela vai gerar militares, ela vai gerar meninos, e dessa forma eles priorizavam o corpo perfeito. Por isso que eles valorizavam o exercício físico, as atividades. A academia é muito antiga, por exemplo, porque as mulheres, principalmente as mulheres, elas precisavam se cuidar para que elas pudessem gerar esses guerreiros, né? Esses guerreiros para o futuro de Esparta. E se a mulher tinha que cuidar do corpo dela para poder gerar um filho guerreiro, imagine o guerreiro, né? Então ele tinha que ter muito cuidado com o corpo. As mulheres, elas podiam tomar decisões em casa, e isso já é diferente de Atenas. E ela também podia fazer atividades físicas e participar de festivais ao ar livre. Lá em Atenas já é diferente, ela já não vai ter essa participação, né? Então a mulher frequentava um local público, ela já era mal vista. E nesse caso de Esparta, a mulher ela controlava até os escravos, a administração. Então ficava muito a cargo da mulher a administração da casa. E quando se fala casa, não se fala em varrer, em limpar as coisas, não, gente. Os homens naquele tempo, eles tinham escravos, eles tinham terras, eles tinham muitas coisas que eles meio que trabalhavam no pesado e as mulheres administravam tudo aquilo. Então elas cuidavam das contas, todas essas questões. E o homem, Esparta, como é? Bom, quando criança, eles eram acostumados a trabalhar, a brincar juntos. Eles ensinavam a leitura e a escrita, mas eles só ensinavam o necessário. Em Atenas já é o contrário, né? Eles ensinam bem mais, eles se aprofundam bem mais na leitura e na escrita. Porque o objetivo deles era tornar eles duros, preparados para o combate, para vencer as guerras. Então, quando eles cresciam, eles já raspavam a cabeça e eles andavam descalços. E aos 12 anos eles já não usavam camisa. Eles só davam para eles um agasalho que eles tinham que passar um ano com esse agasalho. Eles tinham que cuidar desse agasalho por um ano, né? E o que eles aprendiam na escola? Bom, em Atenas, eles aprendiam a ler, a escrever, a fazer contas, estudar música e literatura. Em Esparta já não tem isso, essa questão da música e da literatura, por exemplo. Era indispensável a educação física. Então, tanto em Atenas quanto em Esparta, era indispensável a educação física. O serviço militar em Atenas era obrigatório entre 18 e 20 anos. Então, eles tinham que servir o exército. Em Esparta, a gente vê diferente. Aos 7 anos, eles já iam para lá. E aos 12, eles já iniciavam nessa questão da militarização, né? E o jovem, em Atenas, ele jurava fidelidade à pátria, às leis, ele tornava-se um cidadão, certo? Em Esparta, os cidadãos serão apenas os esparciatas. As mulheres, elas ficavam em casa, isso lá em Atenas, e elas não podiam intervir nos assuntos políticos. Já em Esparta, as mulheres elas tinham mais autonomia em casa, elas podiam tomar decisões. Elas não eram tanto na política, isso aí já não cabia tanto a ela, mas em casa, nesse controle das coisas do homem, elas tinham mais direitos. Em Atenas, elas não eram bem vistas se frequentassem locais públicos. Já em Esparta, elas podiam frequentar sim locais públicos, principalmente com outras mulheres. E em Atenas, elas eram submissas aos maridos, mas elas administravam os escravizados, gerenciavam as atividades do trabalho. Em Esparta, a gente vai ver que elas também têm esse tipo de controle, né? E é isso, pessoal. Eu fiz
essa aula sobre Esparta e fiz no final algumas comparações entre as duas cidades, entre Esparta e Atenas. Quero que vocês abram o livro na página 61, na verdade, página 61, do módulo 1 ainda, viu? Volume 1 ainda. Abram o livro, façam o exercício e até mais!